Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar nesse vídeo sobre a volta de Jesus. Como será a volta de Jesus? Quando não tem como eu falar para você que nem o próprio Jesus, o Senhor Jesus, ele sabe, nem os anjos, apenas o próprio Deus. Vamos lá. Aqui no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20, diz assim: E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais, porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece até a outra parte do céu, assim será também a vinda do Filho do Homem no seu dia. Então, ninguém sabe o dia certo, ninguém sabe quando isso vai acontecer. E como disse aqui, ele não vai vir com visível aparência. Vai ser como um relâmpago, de uma hora para outra, um estalar de dedos. Aí diz assim, mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Isso já aconteceu. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Agora, vamos ver como aconteceu nos dias de Noé, aqui no livro de Mateus 24, 35. Começa dizendo assim: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, é certo que Jesus vai voltar. Quando? Não sabemos. Os sinais estão aí. Todos eles, praticamente todos eles, já se cumpriram. O avanço da tecnologia, o avanço da internet, de tudo, já cumpriu todos os sinais praticamente da vinda, da volta de Jesus, no caso. Da vinda de Jesus, da volta de Jesus. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, olha a dica, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Você sabe que Noé, ele avisava para todos que iria vir o dilúvio, mas Noé não tinha uma data certa. E durante mais de 100 anos, Noé, ele ficou ali construindo aquela arca. Quantas pessoas chamaram Noé de louco por construir aquela arca, por obedecer uma ordem divina? Quantas pessoas desdenharam de Noé? Quantas pessoas, quando Noé estava construindo a arca, estavam ali cuidando das suas vidas e aproveitando a sua vida? Não que isso seja errado, mas Noé estava cuidando de um plano maior, de um plano espiritual, porque a arca representava e representa até hoje o plano de Deus com a humanidade, o plano de salvação de Deus para com a humanidade. Assim também, nos dias de hoje, será a volta de Jesus, como um dilúvio. Ninguém esperava, veio de uma hora para outra. Quando as pessoas foram ver, já era tarde demais. E quantas pessoas que conhecem a palavra, que sabem que Jesus está para voltar, pessoas que testificaram e testificam a cada dia os sinais da volta de Jesus, está aí, agora a gente está passando por um dos sinais, que é esse coronavírus,
lá na China, que está se espalhando aí, começando a se espalhar para o mundo todo, e outros sinais, guerras, rumores de guerra. Quando ouvires falar em paz, a gente ouviu esses dias o Trump, né, Donald Trump, falando sobre a paz em Israel, palestinos e etc. Ou seja, a gente vê que a cada dia que passa, Jesus se aproxima. A verdade é que Jesus não se aproxima, não. Jesus já está às portas. Mas uma coisa muito interessante é que muitas pessoas na época de Noé cuidavam do lado de fora, cuidavam do reino aparente, mas o reino de Deus não vem com visível aparência. Por isso, Jesus ele deixou aqui uma dica: vigiai. A pessoa que ela quer, acima de todas as coisas, a salvação dela, ela se cuida, ela vigia. O que é vigiar? É você estar pronto, é você estar pronta para a volta de Jesus, que pode acontecer a qualquer momento. Há quantos anos você ouve falar que Jesus vai voltar? 40, 50, 60 anos? Mas lembre-se, na Bíblia fala, na Bíblia diz que Jesus vai voltar quando ninguém estiver esperando. O mundo vai estar se casando, se dando em casamento. O mundo que está aí agora, o carnaval, vai estar em festas, vai estar em comemorações. E é nesse momento que Jesus vai voltar. É nesse momento que um vai ser tomado e o outro vai ser deixado. Imagina a mulher grávida vendo a sua barriga murchar, porque a criança que está na barriga será salva. E ela que não está sendo salva vendo a sua barriga murchar. Por isso que ele diz: ai das grávidas. Olha, minha amiga e meu amigo, a gente tira a seguinte lição da volta de Jesus: que a nossa salvação, ela deve ser conquistada segundo após segundo. Você não pode se descuidar. Vão te chamar de louco porque você é um cristão, porque você assumiu a sua fé em Jesus. Vão te chamar de careta porque muitas coisas que você reprova porque você obedece à palavra de Deus, o mundo aprova. O mundo aprova o adultério, você reprova. Não vou dizer a maioria do mundo, mas boa parte do mundo aprova o adultério e você reprova. Você reprova a fidelidade porque você vive a infidelidade, porque você vive uma vida pautada na palavra de Deus. O mundo ensina a pagar com a mesma moeda. Você não paga com a mesma moeda, você dá outra face. Então, quando a pessoa ela vigia e ela se prepara para a volta de Jesus, ela não vai na mão do mundo, ela não vai na direção do mundo. Por isso que aqueles que se entregam a Deus se convertem, são convertidos, ou seja, eles vão na contramão do mundo. Eles vão na total contramão do mundo. Por isso que as lutas vêm, por isso que as perseguições elas vêm. Mas quando nós temos um objetivo, que é de ter a coroa da salvação, que é de sermos salvos, a gente não abre mão dessa salvação por nada. Então, a volta de Jesus será como nos dias de Noé. Ninguém esperava, ninguém se preparou, mas o dilúvio veio. Muitos não estão se preparando, muitos não estão esperando, mas é certo que Jesus vai voltar para buscar aqueles que são dele. Tá certo? Então cuide da sua salvação, vigie, porque é o bem mais precioso que você tem. Eu estava falando esses dias com as pessoas o seguinte, que o pregador disse: vaidade, tudo é vaidade. E nota que tudo nesse mundo é passageiro. Lembra quando o Fusca saiu? O Fusca era o carro do momento, era o carro que só os ricos poderiam ter. Hoje o Fusca está no ferro velho. Lembra quando o telefone foi lançado, que só tinha telefone e televisão na casa de rico? Hoje todo mundo tem um celular, todo mundo praticamente tem um telefone. Todo mundo praticamente tem uma televisão. Minha amiga e meu amigo, tudo passa. Mas quando você investe na sua alma, você está investindo na sua eternidade. Naquilo que é eterno. Naquilo que aparentemente as pessoas que estão do lado de fora não veem. Mas você, por cuidar da sua salvação, sabe a alegria e a eternidade que há dentro de você. E você, por conta dessa alegria, dessa
felicidade e eternidade, você não abre mão dela por nada. Por isso, nós que somos noivas de Cristo, devemos estar preparados para a volta do nosso Deus, seja hoje, seja amanhã, seja daqui a 1 ano, seja daqui 10 anos. Por isso que o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Faça isso, que quando Jesus voltar, ou quando você partir daqui para a glória, você com certeza estará no seio de Abraão, no reino dele, tá bom? Deus abençoe você e eu quero que você me ajude a divulgar esse conteúdo, me ajude a ganhar almas, me ajude a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Você pode fazer isso de 3 maneiras. Primeiro, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações. Segundo, dê um like nesse vídeo. E terceiro, se você puder, se não for pedir muito, copie esse link e divulgue nos grupos de WhatsApp da sua família, dos seus amigos. É muito importante que possamos alertar, levar esse alerta a todos aqueles que estão perdidos e aqueles que creem para permanecerem na fé, obedecendo a palavra de Deus. Deus abençoe.